adoraremos, Senhor, com toda a gratidão em nossos corações, porque a tua fidelidade tem nos alcançado e o teu amor não falha. Vamos juntos, em alta voz. E em alta voz direi, a todos vou contar, tua bondade eu sei, não pode acabar. O teu eterno amor me acompanhará, não posso acreditar. Então vamos juntos. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Oh, oh. E mesmo quando estou em meio à escuridão, o teu amor reluz me acende o coração. Incomparável Deus não me abandonará, não posso acreditar. Cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Com meu coração e eu proclamarei que tu és bom na tribulação, e eu me lembrarei que tu és bom com meu coração, e eu proclamarei que tu és bom na tribulação, e eu me lembrarei que tu és bom, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, cantarei porque tu és bom, dançarei porque tu és bom, gritarei porque tu és bom pra mim, yeah. Tu és bom, Senhor. Celebramos tua bondade. Todos os reinos da terra se dobram diante de ti, reconhecem a tua grandeza, Senhor, a tua fidelidade, e juntos vamos te adorar com alegria. Ergue tua voz aí em casa e vamos celebrar juntos. Poder e honra, glória. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, toda criação curvem-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória seja exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Rei Jeová. Poder e honra, glória e força sejam dados ao nome do Senhor. Vamos no início cantar juntos. Poder e honra, glória e força sejam dados ao Rei dos Reis. Cada nação, toda criação
curvem-se diante do Rei. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Rei Jeová. Então eu quero te convidar junto conosco a fazer isso. Vamos declarar que o reino todo-poderoso do Senhor chegou, e a sua mão poderosa e o seu braço forte irá governar todo mundo. Então, em nome de Jesus, ergue a voz aí com força. Vamos lá. Teu reino, a terra. Seu reino, a terra dominará. Grande é o nome do Rei dos Reis. Seu braço, a terra governará. Poderoso é o Rei. Mais uma vez, seu reino, a terra dominará. Isso com toda a força. Grande é o nome do Rei dos Reis. Seu braço, a terra governará. Poderoso é o Rei dos Reis. Todos os joelhos se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará. Todo joelho se dobrará diante do teu trono, toda língua confessará. Tua glória sejas exaltado, ó Deus, e o teu reino jamais passará, ó Rei Jeová. Ó Rei Jeová. Ó Rei Jeová. Jesus. Ó Rei Jeová. Ó Rei Jeová. Damos a Ele a glória, a honra, o louvor, a majestade. Não há outro nome como o teu, Senhor, acima de tudo e de todos. Te entregamos toda a adoração, Senhor. Aleluia. Tudo ofertamos a Ti, Senhor, como sacrifícios vivos diante de Ti. Não há outro nome igual, maior que a terra, céu e mar. Sua glória todos hão de ver, e a Ele se render. Igual outro não há. Sua face, sua face brilha mais que o sol. Sua graça eterna em amor. O Rei que soberano está e em glória reinará. Igual
luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Muitos se prostram pra o adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Em Deus há esperança, em Deus, diga isso, há esperança, sim. Na cruz venceu o nosso Rei. Com teu poder, cadeias se rompem, a terra e os céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, a terra e os céus adoram teu nome. O nome de Jesus, o nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, com teu poder, a terra e os céus adoram teu nome.
Jesus, não há outro. Aleluia, Senhor. Nome que muda a nossa história, nome que mudou o nosso futuro. Nesse nome que nós temos confiança. Aleluia. É nesse nome que nos escondemos. É nesse nome que encontramos a nossa esperança. Aleluia. E esse nome nos mudou. Esse nome escreveu uma nova história. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. E agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, e que me libertou da morte para a vida. Nossa história foi mudada. Vamos ao início, juntos. Quando eu te conheci, Jesus, meu caminho brilhou. E agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra, eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E aí? E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora, aleluia, é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Vai, Naldo! História de Deus pra nós. Então canta com força. E a vida que eu vou viver agora é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é pra sempre teu. E é pra um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Está vazia.
Aleluia. Oi, eu continuo me chamando José Edson. Você não imagina a minha alegria de estar aqui outra vez. Quase 6 meses já se passaram, né? Para você ter uma ideia, na segunda-feira teve a nossa primeira reunião presencial do CR. Eu fiz questão de vir aqui para ficar só 20 minutinhos, só para ver o que estava acontecendo. Tempo de comunhão muito abençoado. Então, fica ligado que Deus vai abrindo as portas, né? Ontem aconteceu a reunião da liderança em movimento. Também foi um tempo muito gostoso para a liderança, aqueles que lideram CR, GR, né? Participaram. E amanhã o CR, segunda-feira, continua presencial, nossa segunda reunião. Então, você que faz parte do CR, não fique de fora, venha amanhã para esse grande encontro que vai ser muito joia. Mas nós temos uma novidade tremenda e eu espero que você celebre. Dia 20 de setembro vai ser o nosso primeiro grande encontro, culto pela manhã e pela tarde, muito bom. Mais informações sobre o dia 20 você tem pelas nossas redes sociais e pelo Telegram. O Euriano vai agora explicar direitinho todas as informações que eu e você precisamos para esse dia abençoado que será 20 de setembro. Olá, pastor José Edson. Eu vou explicar isso aqui de dentro do Telegram. Esse é um aplicativo que funciona como WhatsApp, porém de uma forma melhor. Durante a pandemia, para inibir as fake news, o WhatsApp limitou os envios em massa através da lista de transmissão. O Telegram funciona diferente, por isso te convido a instalar o aplicativo, procurar por IBC Fortaleza e nos seguir. Sobre as programações presenciais, amanhã, dia 7, mesmo sendo feriado, continuaremos com o CR presencial. No dia 20 de setembro, salve a data, daqui a 2 domingos, voltamos com a celebração dominical para o presencial, às 8h30 e em um novo horário, às 17h30. Então, quando te perguntarem quando o culto volta presencialmente, dia 20. Até lá ainda teremos mais um domingo online. Mas antes, no próximo sábado, teremos um evento presencial na tenda para jovens e adolescentes começando às 18 horas. Para todos esses eventos, as recomendações são as mesmas. Você deve trazer sua máscara e sua garrafinha de água, pois os bebedouros não estarão liberados para uso, apenas para encher a garrafinha. Não haverá programação para crianças. Infelizmente, elas não poderão participar da celebração na tenda, mas continuaremos com a programação do GF na telinha pelo YouTube. Pedimos a você que chegue um pouco mais cedo, pois faremos a aferição de temperatura logo na entrada do estacionamento. Nesse nosso momento do privilégio de ofertar, eu queria lembrar uma pequena historinha que um dia antes de sair toda essa publicação do que ia acontecer, um irmão estava muito preocupado porque ele trabalhava por conta e não sabia como ele ia enfrentar esse momento. E nós fizemos um pacto de conversar e de eu poder acompanhar a vida dele. E o que ele me contou durante todo o tempo foi como Deus foi fiel e supriu durante toda essa pandemia as necessidades dele, mesmo ele trabalhando como um prestador de serviço, e Deus mandou o serviço e ele trouxe o dinheiro. Aí eu lembrei desse texto de 2 Coríntios capítulo 8, quando Paulo diz assim: agora, irmãos, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. E eu dou testemunho que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam. E foi por iniciativa própria, não foi por pressão, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas se entregaram primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O povo de Deus permaneceu fiel
durante o tempo de muita luta e de muita tribulação, e nós como igreja somos testemunhas disso. E Deus, que sempre é fiel, supriu cada uma das suas necessidades. Esse é o Deus que nós andamos, esse é o Deus a quem nós ofertamos. Por isso, nesse instante, vai aparecer aí na sua telinha o quadradinho lá com o QR Code, onde você pode colocar o seu celular, aproximar o seu celular e ter todas as contas da igreja pela qual você pode contribuir. Faça isso como a igreja aqui fez, com fidelidade ao Senhor, crendo que Ele suprirá cada uma das minhas e das suas necessidades. Que Deus os abençoe. Teu nome está acima de todo nome, Senhor. Não há outro igual a Ti. Então vamos juntos. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, os que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida a água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo do mundo no meu coração. E espalha barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Ele é Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido
Cristo oferece, Ele é. Havia em Tarso, uma cidade na Turquia que na época de Jesus pertencia a Roma, um jovem filho de judeus fervorosos da tribo de Benjamim, a mesma que pertenceram a rainha Esther e Saul. Esse jovem, além de judeu, também é cidadão romano, chamava-se Saulo. Ainda adolescente, ele foi enviado pelos seus pais a Jerusalém para ser aluno de Gamaliel, um renomado rabino. Saulo se destacou em seus estudos, tornou-se um especialista da lei de Moisés, e entre os grupos religiosos que haviam, fazia parte do grupo dos fariseus, que além de ser o grupo mais popular, era também o mais legalista. O seu zelo pela lei o tornou um extremista, ao ponto de não aceitar de forma alguma os cristãos. Um dos seus primeiros alvos foi Estevão. Saulo ficou responsável por suas vestes e acompanhou de perto seu apedrejamento. Depois dessa terrível morte, teve início uma grande perseguição. Saulo ia de casa em casa, arrastava as pessoas para fora e os lançavam na prisão. Sua fama foi crescendo, os discípulos que viviam em outras regiões temiam o seu nome e tinham uma razão. Saulo conseguiu autorização para ir às cidades próximas e realizar esse seu trabalho. O que ele não esperava era, na viagem a Damasco, se encontrar com o próprio Cristo e passar a crer em Jesus. Na estrada, uma forte luz brilhou no céu ao ponto de Saulo não conseguir enxergar nada. Caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, por que você me persegue? A voz era de Jesus e aquele encontro mudou a sua vida, mas ele perdeu sua visão. Ele continua seguindo para Damasco, mas quem receberia alguém com a má fama de Saulo? Lá havia um homem chamado Ananias, que mesmo temendo pela própria vida, fez o que o Senhor ordenara em uma visão. Recebeu Saulo, orou para que ele recuperasse a vista e o batizou. Saulo virou outro homem, de perseguidor a perseguido, pois depois daquele dia iniciou seu ministério na própria Damasco. Ele começou a servir naquele momento, pregando pela cidade que Jesus é o Filho de Deus. Saulo não ficou muito tempo em Damasco, teve que fugir e contou com a ajuda de Barnabé, que o apresentou aos apóstolos em Jerusalém. Depois de um tempo convivendo com os apóstolos, Saulo foi para Tarso, Antioquia, e junto com Barnabé deu início às suas viagens missionárias. Foi nessa época em que ele começou a ser chamado de Paulo, o seu nome romano, e por onde passava implantava igrejas e fazia discípulos. Paulo foi o homem que mais falou de Jesus para o povo gentil. Toda a sua sabedoria, todos os seus dons, todo o seu talento serviu como ferramenta nas mãos de Deus para que o Evangelho se expandisse. Paulo escreveu muitas cartas, quase todo o Novo Testamento é composto por ele, tanto naquela época quanto nos dias de hoje. Sua vida é capaz de influenciar pessoas que são imitadores dele, assim como ele foi de Cristo. Paulo, um discípulo na jornada. Graça e paz, queridos. Meu nome é Welton, sou casado com a Cecília. Temos 4 filhos, 3 homens e uma mulher, todos casados. Os nossos 3 filhos moram no Canadá. Temos 4 netinhos, 3 deles já canadenses, e tem um netinho já também a caminho. Eu, a minha esposa e a minha filha e o meu genro estamos na IBC há aproximadamente 3 anos, onde fomos acolhidos com muito amor, com muito carinho pelo pastor Armando, pela Elô, pela direção da igreja, por esses irmãos, por vocês, irmãos maravilhosos, uma família de Jesus que expressa o amor de Deus através desse acolhimento,
através desse carinho, através dessa dedicação. Para nós é um motivo de muita alegria fazermos parte desta comunidade. Continuamos conhecendo muitos irmãos, a família é muito grande, glória a Deus por isso. Temos conhecido muitos irmãos e somos extremamente abençoados em estarmos aqui neste lugar. Queridos, me foi confiada e desafiada também a missão, né, de ter o privilégio de nós refletirmos um pouco a respeito da história de Paulo, de como Paulo passa da condição de perseguidor a perseguido. Como acontece essa mudança tão radical na vida de Paulo. E eu gostaria que nós fizéssemos isso juntos. Nós vimos um pouco a respeito da história de Paulo nessa arte maravilhosa do nosso irmão que antecedeu a mensagem. Em todo caso, eu gostaria de trazer aqui o texto onde nós ouvimos da própria boca de Paulo a respeito da sua história, da sua conversão. Esse texto está registrado no livro de Atos, no capítulo 22. Apesar de serem 24 capítulos, um pouco extenso, mas é importante que nós possamos ler, nem que seja de forma rápida, para que possamos assimilar o contexto dessa transformação. Acompanhe comigo Atos, capítulo 22, a partir do versículo 3. Então Paulo disse: sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia. Fui criado aqui em Jerusalém e educado por Gamaliel. Como aluno dele, fui instruído rigorosamente em nossas leis e nos costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso de honrar a Deus em tudo o que fazia, como vocês são hoje. E fui ao encalço dos seguidores do caminho, perseguindo alguns até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na prisão. A palavra caminho aqui no texto é em letra maiúscula, que significa Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Voltando ao texto. Versículo 5. O sumo sacerdote e todo o conselho dos líderes do povo podem confirmar isso, continuou Paulo a dizer. Recebi deles cartas para nossos irmãos judeus em Damasco, que me autorizavam a trazer os seguidores do caminho de lá para Jerusalém em cadeias para serem castigados. Quando eu me aproximava de Damasco, por volta do meio-dia, de repente uma luz muito intensa brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntei. E a voz respondeu: sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanharam, continua Paulo, os que me acompanharam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levante-se e entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você deve fazer. A luz intensa havia me deixado cego, e os meus companheiros tiveram de levar-me pela mão a Damasco. Vivia ali Ananias, um homem devoto, dedicado à lei e muito respeitado por todos os judeus da cidade. Ele veio, colocou-se ao meu lado e disse: irmão Saulo, volte a enxergar. E naquele mesmo instante eu pude vê-lo. Então ele disse: o Deus de nossos antepassados escolheu você para conhecer a vontade dele e para ver o justo e ouvi-lo falar. O justo é Jesus. Você será testemunha dele, dizendo a todos o que viu e ouviu. O que está esperando? Levante-se e seja batizado. Fique limpo de seus pecados, invocando o nome de Jesus. Depois que voltei a Jerusalém, eu estava orando no templo e tive uma visão, na qual o Senhor me dizia: depressa, saia de Jerusalém, pois o povo daqui não aceitará o seu testemunho a meu respeito. E eu respondi: Senhor, sem dúvida, eles sabem que em cada sinagoga eu prendia e açoitava aqueles que criam em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava inteiramente de acordo. Fiquei ali e guardei os mantos que eles tiraram quando foram apedrejá-lo. Mas o Senhor me disse: vá, pois eu o enviarei para longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até ele dizer essa palavra. Então começaram a gritar: fora com esse sujeito, ele não merece viver. Gritavam, arrancavam seus mantos e jogavam poeira para o alto. O comandante trouxe Paulo para dentro e ordenou que ele fosse açoitado e interrogado, a fim de descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Vamos parar por aqui, queridos, para não ficar tão extenso.
Nós vimos aqui um pequeno resumo da história de Paulo, contada por ele mesmo e contada diante ali das autoridades, diante de toda uma multidão, diante de todos os líderes religiosos. Ele conta a sua experiência com toda ousadia, com toda a fé, com toda a determinação que Deus dá àqueles que se dispõem a falar a respeito do seu amor. Mas a pergunta que nós fazemos para que nós possamos aumentar a contextualização dessa mensagem é: quem foi Paulo, afinal de contas? Nós sabemos da história da transformação dele, da mudança de vida dele, mas quem ele foi? A Bíblia não menciona muitas coisas a respeito da família de Paulo. Porém, os historiadores acreditam que a sua família viveu na Galiléia e mais tarde a sua família foi para Tarso da Cilícia. Lá os pais de Paulo adquiriram também a cidadania romana, de forma que Paulo também era um cidadão romano. Quais eram as credenciais que Paulo tinha? Qual era a sua capacitação? Quais eram os seus atributos, as suas qualidades? Paulo, ele era judeu, nascido em Tarso, criado em Jerusalém, instruído por Gamaliel, como ele mesmo disse nessa sua mensagem, instruído por Gamaliel. E quem era Gamaliel? Gamaliel era doutor da lei, era membro do Sinédrio. Gamaliel era um dos homens mais cultos, mais respeitados de toda a região, de toda a comunidade. Gamaliel era considerado, inclusive, tinha até o título de Rabã, que é maior do que Rabi. O título de Rabi significa mestre. Rabã é como se significasse o nosso mestre. Então, os próprios mestres reconheciam a capacidade de Gamaliel. Esse foi o homem que educou Paulo. Por aí nós podemos já concluir o nível intelectual que Paulo tinha, o nível de conhecimento que Paulo tinha. De forma que Paulo, como um religioso e um conhecedor da lei judaica, dos costumes judaicos que ele era lá na época, como uma pessoa assim que conhecia profundamente tudo isso, ele passou a ser um perseguidor zeloso da Igreja de Cristo, passou a ser um perseguidor zeloso dos cristãos. Ele falava também aramaico e grego. Mas como eu dizia, Paulo, ele acreditava fielmente em Deus, ele cria em Deus, e ele acreditava que quando ele perseguia os cristãos, que eram considerados por eles seguidores de uma seita, que o cristianismo era considerado por eles uma seita, então Paulo acreditava que ao perseguir os cristãos, ele agradava a Deus, ele fazia aquilo que devia fazer mesmo. E a Bíblia diz que ele era extremamente zeloso disso, ele mesmo diz isso, que era extremamente zeloso nessa sua crença, nessa sua religião. E é com esse zelo que ele perseguia com todo rigor os cristãos. Não só os perseguia, mas ele também os prendia e até os matava, se necessário fosse. Esse era Paulo. E o que aconteceu com ele, nas próprias palavras dele, encontra Jesus quando estava a caminho de Damasco, em mais uma de suas perseguições. Em uma outra passagem que ele relata também esse fato, ele diz que respirava ira contra os cristãos. Era um homem furioso, irado contra os seguidores de Jesus. Mas depois daquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou. E o que foi que aconteceu? Qual foi a primeira mudança que aconteceu com Paulo? A primeira mudança que aconteceu com Paulo foi no seu modo de pensar. Queridos, ninguém tem um encontro com Jesus que continue a pensar da mesma forma. É impossível ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Certa vez eu vi um comparativo que dizia que encontrar com Jesus, a mudança que acontece é como se você trombasse com a carreta. Você não pode sair nunca da mesma forma. Na hora que você encontra Jesus, você muda o seu modo de pensar, muda o seu modo de agir. E foi o que aconteceu com Paulo. Mudar a maneira de pensar, isso é arrependimento. Arrependimento é pender para o outro lado. Isso é arrepender. É sair de um caminho e ir para outro caminho. É pensar de uma maneira e passar a pensar de uma outra maneira. Isso é arrependimento. E essa foi a primeira mudança que aconteceu com Paulo, depois que ele encontra Jesus Cristo. A segunda mudança que acontece com Paulo é que ele deixou que Jesus assumisse o controle da sua vida. Ele não mais era aquele homem
que arrogante e orgulhoso que até então era, a partir dali a vida dele ficou nas mãos de Jesus Cristo. E ele deixou que isso acontecesse, ele gostou que isso acontecesse. Tornou-se, nós sabemos, um dos mais relevantes apóstolos do Novo Testamento, escreveu 14 dos livros do Novo Testamento. Paulo, ele passou da condição de perseguidor a perseguido depois desse encontro com Jesus. Vejamos aqui algumas poucas das muitas perseguições que ele passou, não mais que ele empreendeu, mas que agora que ele sofreu. Por exemplo, Paulo, ele correu risco de vida em Damasco ao testemunhar de Jesus. Tudo isso que eu vou dizer aqui, quase tudo está em Atos. Aliás, tudo está em Atos, só uma passagem está em 2 Coríntios. Mas ele correu risco de vida em Damasco ao testemunhar de Jesus. Ele sofreu um atentado dos judeus helenistas em Jerusalém. Ele foi expulso de Antioquia da Psídia e foi ameaçado de apedrejamento. Olha só, ele foi apedrejado efetivamente em Listra. Pensavam até que ele estava morto, jogaram-no fora da cidade. Mas por graça e providência de Deus, ele não morreu. Também ele foi preso em Corinto, passou por 4 naufrágios, inclusive foi ameaçado de ser jogado ao mar. Ele recebeu açoites dos judeus, açoites dos gentios. Tudo isso aconteceu com Paulo, aquele perseguidor, passou por todas essas perseguições. E o que é mais interessante, queridos, é que ele passou por essas perseguições com determinação, com fé, com fidelidade, sabendo que aquilo que ele estava passando era para o engrandecimento do Evangelho de Cristo, era para a multiplicação do reino de Deus. Aquilo que ele passava era para influenciar as pessoas a respeito de Cristo, a respeito de serem seguidores de Jesus, a respeito de terem uma mudança de vida, de um arrependimento que os levasse à salvação. Foi assim que ele passou por todas aquelas situações, e é assim que o discípulo de Jesus deve agir, é assim que o discípulo de Jesus no caminho deve também se comportar. Aquele que influenciava contra Jesus passa a influenciar a favor de Jesus. Um dos exemplos do que Paulo fez com toda a sua ousadia, na sua obstinação agora, não mais contra Cristo, mas em favor de Cristo, em favor do cristianismo, aconteceu em Atenas. Paulo chega em Atenas, cheio de altares dos vários deuses, cidade onde valorizava muito a filosofia, cidade onde tinha pessoas cultas. E ali Paulo começa a falar de Jesus Cristo, até que ele é conduzido ao conselho da cidade, diante dos membros daquele conselho que não estavam ali para julgar Paulo naquele momento, e sim para ouvir mais a respeito daquela novidade que ele estava contando na cidade, desse novo caminho que ele apresentava na cidade. Então eles foram ouvir Paulo, e ali Paulo conta a história mais uma vez da sua conversão, e Paulo ele diz algo, queridos, que merece uma grande reflexão nossa. Ele começa o seu discurso dizendo o seguinte: olha, eu pude perceber que vocês são muito religiosos. Em todos os lugares da cidade eu vi altares erigidos aí a vários deuses. Então vocês são muito religiosos. Mas o que eu vim falar de vocês foi sobre um Deus desconhecido. Um dos altares que eu vi quando cheguei à cidade estava sem nenhuma imagem dentro e estava escrito: ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu vim falar. E ali, queridos, Paulo fala sobre Jesus. Ele fala de Jesus como o Criador de todas as coisas. Ele fala de Jesus como aquele que dá a vida. Ele fala de Jesus como aquele que é amor, aquele que é paz, aquele que é justiça. Ele fala de Jesus como aquele que veio para salvar os que estavam perdidos. Ele fala de Jesus como aquele que é o gestor de todas as coisas do universo. E ali Paulo fala de Jesus com toda determinação, com toda convicção, com toda fé. E quanto mais Paulo fala, mais a unção do Espírito Santo está sobre ele, porque é assim que acontece com o discípulo no caminho. Quando nós realmente nos dispomos a falar do amor de Deus, o Espírito
Espírito de Deus, ele vem sobre nós e faz fluir de nós rios de águas vivas, como diz a sua palavra. Isso é verdade, querido, isso é uma verdade absoluta. Na hora em que nós damos um passo de fé, na hora em que nós abrimos a boca, o Espírito de Deus, ele vem em nosso socorro e ele vem trazendo aquilo que nós precisamos falar. E a palavra de Deus, ela não é lançada fora, ela sempre cumpre o seu propósito. Assim Paulo fez diante daqueles homens, daquelas autoridades, ele fala a respeito de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que houve 3 tipos de reações. Um grupo de pessoas dos que ouviam Paulo simplesmente desdenharam de Paulo, zombaram de Paulo. Um outro grupo se interessou e queria ouvir mais em outra ocasião, queria que Paulo voltasse a falar mais a respeito desse Jesus. E um terceiro grupo, esse acreditou na mensagem de Paulo e esse imediatamente se converteu a Cristo. Um grupo menor. Foram as 3 reações que aconteceram ali naquela oportunidade. E eu agora pergunto a vocês, por acaso não é a mesma coisa ainda hoje? Sim, é a mesma coisa. Quando nós falamos do amor de Deus, queridos, quando nós falamos a respeito do amor de Jesus Cristo, sempre nós temos 3 tipos de reações da mesma forma. Aliás, existe uma parábola de Jesus sobre isso, sobre a semente lançada dos solos, dos diversos solos. Quando nós falamos a respeito do amor de Deus, existe alguns que zombam, alguns que desdenham, alguns que se interessam e outros que aceitam a mensagem. Afinal de contas, é o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo, como diz a sua própria palavra. Da mesma forma que aconteceu ali, acontece hoje. O que nós precisamos como discípulos no caminho é nos decidirmos efetivamente a cumprirmos aquilo que Deus nos chamou a fazer. Abrirmos a boca para falar do amor de Deus, sermos influenciadores, apresentarmos esse Jesus para o mundo, queridos. E nós não fazemos ideia do grande poder que há na conversão de uma vida. Me deixa abrir um parêntese para contar um pouquinho a respeito da minha conversão, minha e da minha esposa, porque Deus foi tão maravilhoso e é tão maravilhoso que a nossa conversão foi juntos, nós nos convertemos juntos. Há 30 anos aproximadamente, nós estávamos quase que separados judicialmente, uma família quase desfeita, até que veio uma mulher de Deus que nem nos conhecia, e fala de Jesus Cristo para minha esposa. Eu não vou dar o testemunho porque ele é longo, vou só fazer um resumo. Fala do testemunho, dá um testemunho de Jesus para minha esposa. E à noite, ela e o seu marido resolvem nos visitar. E ali, naquela visita, eles falam de Jesus. Deus os usa de uma maneira tão tremenda, tão poderosa, que nós aceitamos um convite deles para participarmos de um encontro de casais com Cristo, e tudo fez diferença a partir dali. O nome desse casal é Libeni e Leda, a quem eu sou muito grato. Nós somos muito gratos. Ela já está na glória, já está com Jesus. Esse casal nos influenciou, esse casal nos apresentou a Jesus. E queridos, depois disso, nesses 30 anos, dezenas, quiçá centenas de pessoas também já foram influenciadas por nós a respeito de Jesus Cristo. Uma vida transformada tem um poder multiplicador maravilhoso, extraordinário. Por isso que cada um de nós deve dar importância a levar a mensagem da salvação, a levar Jesus Cristo. Mesmo que seja uma pessoa que esteja ouvindo, essa pessoa pode ser um multiplicador para dezenas, centenas, talvez milhares de outras. Fecho o parêntese aqui para nós continuarmos a mensagem. Paulo, ele foi esse influenciador. Ele foi esse influenciador que viveu para Jesus. Aquele perseguidor, agora perseguido, resolveu dedicar sua vida a Jesus. E cada vez mais ele tinha intimidade com Jesus Cristo e recebia diretamente de Deus tudo aquilo que ele aprendeu, como ele mesmo fala na sua própria palavra. Aquele homem poderoso, orgulhoso, que perseguia, que prendia, que açoitava, passa agora a ser um homem humilde, que é perseguido, que é açoitado e que é preso.
Olha que guinada aconteceu na vida de Paulo. Mas o que é mais tremendo quando nós vemos tudo isso, é que aquele homem que tinha todo o poder antes, quando ainda era Saulo, aquele homem que tinha todo o prestígio, que tinha até mesmo, com certeza, riquezas materiais, um dia ele vai e diz assim, como está em Atos 20, 24, ele sofrendo essas perseguições, sofrendo essas prisões, sofrendo esses açoites, mas ele diz assim, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Que coisa linda! Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. O sentido da minha vida é servir a Deus, é servir a Jesus Cristo. Era isso que Paulo dizia. E quando eu vejo isso, eu pergunto a mim mesmo, até que ponto eu estou considerando a minha vida preciosa para mim mesmo? Até que ponto você está considerando a sua vida preciosa para você mesmo e deixando Jesus em segundo lugar? Essa merece reflexão, essa pergunta. Paulo, queridos, depois de convertido, aonde ele passava, as coisas não ficavam da mesma forma. Ou havia uma revolta por conta daqueles que se levantavam contra Cristo, ou havia uma grande conversão por aqueles que aceitavam a sua mensagem, que eram tocados pelo Espírito de Deus. Por onde ele passava, sempre ocorria uma revolta ou um reavivamento. Disse inclusive um historiador, Vance Hauner. Assim era Paulo, as coisas não permaneciam da mesma forma. Queridos, aonde nós passamos como discípulos de Jesus Cristo, as coisas não podem continuar da mesma forma. Nós temos que levar com graça, com amor, a mensagem da salvação, as boas novas. Nós temos que levar a mensagem, a esperança. Nós temos que apresentar o Jesus Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma, que restaura, que faz tudo novo. Nós não podemos entrar e sair dos locais e não ter essa diferença, queridos. E o Espírito de Deus nos dá sabedoria, nos dá graça para que nós possamos fazer isso sem afrontarmos. Nós não vamos afrontar, mas nós podemos confrontar com amor, com graça, com bondade e apresentar esse Jesus maravilhoso. Essa é uma atribuição do discípulo no caminho, uma atribuição minha e sua. Quando Paulo é levado diante do rei Agripa, ele, não só o rei Agripa, como o governador Festo, líderes religiosos, e ele faz a sua defesa, em mais uma de suas prisões, ele faz a sua defesa, e ele resume essa defesa dele em 5 declarações. A primeira declaração é que ele viveu como um fariseu, ele viveu, antes de conhecer Jesus, como um zeloso pela lei de Deus. Ele viveu como um homem religioso, extremamente religioso. E dentro da sua religiosidade, ele, na cegueira espiritual que ele tinha até então, ele perseguiu a Jesus. Na medida em que ele perseguiu os seus discípulos, ele perseguia ao próprio Jesus. Foi assim que Jesus falou com ele. Lembram-se? Saulo, Saulo, por que me persegues? Na medida em que ele perseguia os seguidores de Cristo, ele perseguia o próprio Cristo. E na sua defesa ali diante do rei, do governador, dos líderes religiosos, ele começa dizendo isso. Olha, eu vivi como fariseu, eu fui um fariseu zeloso, religioso. Mas ele continua com uma segunda declaração, que ele diz assim, até que eu vi a luz. Até que eu vi a luz, até que eu vi Jesus. Eu vivi como fariseu até ver a luz do mundo, a luz que nos mostra o caminho, a luz que quando se acende espiritualmente em nós, mostra aquilo que é oculto, aquilo que nós não víamos. Essa é a luz, queridos. Quando a Bíblia diz que nós somos transportados das trevas para a luz, é da escuridão para a claridade. Quando nós não conhecemos Jesus, nós vivemos na escuridão. Você já se levantou à noite no seu quarto, por exemplo, sem nenhuma faixa de luz? E você vai para algum lugar, o que é que vai acontecer? Você vai sair batendo a canela em um móvel, talvez a cabeça em um lustre. Você vai sair tentando tatear as coisas para encontrar o caminho. Mas na hora em que você acende a luz, tudo está claro, você não erra o caminho. Assim é Jesus. Quando nós não vemos a luz, nós andamos no escuro, batendo a canela, a testa, ela caindo, podendo quebrar um braço ou até morrer.
Mas na hora que nós recebemos Jesus, na hora que vemos Jesus, as coisas ficam claras para nós e nós seguimos o caminho. A terceira declaração de Paulo, ele diz assim: eu ouvi uma voz. Eu não só vi uma luz, como eu ouvi uma voz. Que voz? A voz de Deus. Nós ouvimos a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus? Você está ouvindo a voz de Deus agora? Eu sei que sim, pela misericórdia de Deus, porque tudo que eu estou falando não é de mim mesmo, eu não tenho nada para oferecer. Eu estou simplesmente trazendo a palavra, repetindo a palavra, lendo a palavra. E Paulo diz: eu ouvi a voz, eu vi a luz, eu ouvi a voz de Deus. E Deus fala conosco, queridos. Deus fala conosco hoje de maneiras maravilhosas. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da pregação, Deus fala através do testemunho interior, Deus fala de tantas as formas. E eu sei que Deus está falando nessa noite com muitos aqui, senão com todos. E Paulo diz: eu ouvi uma voz. A quarta declaração de Paulo em sua defesa, e essa é extremamente importante, é a mais importante de todas. Ele diz assim: eu não fui desobediente. Eu vi a luz, eu ouvi a voz e eu obedeci. Eu obedeci. Queridos, você escutou a luz, você viu a luz, escutou a voz e obedeceu. Eu vi a luz, escutei a voz e obedeci. E ainda hoje procuro obedecer. Essa é a diferença. Se você escuta a voz de Deus hoje, neste domingo, obedeça. Não perca mais tempo. Se você viu a luz, se você ouviu a voz, obedeça. E a última declaração de Paulo em sua defesa: ele permaneceu firme na fé e no seu ministério. Ele permaneceu firme, independentemente do preço que ele pagaria e que ele pagou, ele permaneceu firme, firme na fé. É assim que faz o discípulo no caminho, ele permanece firme. Não são as perseguições, não são as adversidades da vida que vão transferir ou que vão tirar o discípulo do seu caminho para o caminho equivocado, que vão afastar o discípulo do caminho, que é Jesus. Não são as adversidades da vida. Aliás, queridos, eu quero alertá-los. A Bíblia garante que haverá perseguição, sim. Haverá perseguição, sim. O cristianismo fácil que a gente vive hoje, entre aspas, não vai ser assim por muito tempo. E quando houver perseguição, nós precisamos estar prontos. Nós precisamos estar com essa mesma determinação, essa mesma fé que não só Paulo, como todos os verdadeiros discípulos de Jesus tiveram e têm ainda hoje. E Paulo, nessa consciência, Paulo termina seus dias com a satisfação, com a consciência da missão cumprida. Paulo termina seus dias, queridos, podendo abrir a boca e dizer o que está relatado na carta ao Timóteo, quando ele fala o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 7, 2 Timóteo 4, 7 e 8, e só diz assim, abre aspas: você, porém, ele falando a Timóteo, você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Eu quero abrir mais um parêntese. Eu leio assim, queridos, essa carta para mim, no nosso estilo do mapa, de como nós devemos fazer o mapa. Deus falando conosco, o que é que vamos fazer a respeito. Eu leio da mesma forma. Você, porém, Welton, deve manter a sobriedade em todas as situações. A irmã Liana sempre faz isso. Sempre bota o nome dela no lugar da pessoa a quem foi direcionada. E nós devemos fazer o mesmo, porque a palavra é para nós. Então diz: você, porém, Welton, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Você também, João, você também, Maria, você também, Raimundo, você também, Antônio, você também, Liana, você também, José, você também, Fernando, você também, Miriam, você também, Cecília, minha amada, você também, Manuela, minha filha, você também, Ariel, meu genro. Você também, discípulo de Jesus, independentemente do seu nome, você também deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado.
E continua a palavra, no versículo 8, Paulo continua dizendo: quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos os que, com grande expectativa, aguardam a sua vinda. Que coisa linda poder terminar a vida dizendo isso, queridos. A minha oração nessa noite, queridos, é que nós possamos chegar a dizer aquilo que Paulo disse. A minha oração nessa noite, queridos, é para que nós possamos manter a sobriedade em todas as situações. Não tenhamos medo de sofrer em defesa do Evangelho de Cristo. A minha oração é para que nós trabalhemos para anunciar essas boas novas, realizarmos o ministério que nos foi confiado. E olha, cada um de nós tem um ministério confiado, queridos, nem sempre pregando em um púlpito, mas você tem um ministério. Você é um embaixador de Cristo, você é um emissário, um discípulo no caminho. A minha oração nessa noite, queridos, é para que quando chegar a nossa hora, o próximo a nossa hora, assim como Paulo, nós possamos abrir a boca e dizer a mesma coisa. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. O prêmio, a coroa que me foi garantida, já está reservada para mim. Essa é a minha oração nessa noite. Creio que Deus falou aos nossos corações. Quero te convidar a orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta palavra tão maravilhosa que o Senhor traz aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, nós queremos ser discípulos no caminho que não se desviam dele em nenhuma hipótese, Senhor. Guarda a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Transforma as nossas vidas, santifica-nos cada vez mais. Que nós possamos permanecer firmes na fé, Senhor. Que não sejam perseguições, que não sejam ameaças, que nada nos afaste, Senhor, do propósito que o Senhor tem para conosco. Que nada nos afaste da nossa determinação em te servir, em seguir o caminho, Senhor, em sermos influenciadores daqueles que não te conhecem, em apresentarmos, meu Deus, a esperança, a fé, a salvação, a libertação, a cura, Senhor, a todos aqueles que nós pudermos encontrar diante de nós. Meu Deus, que no final dos nossos dias nós possamos, assim como Paulo, abrir a boca e dizer que nós lutamos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a fé. Assim nós te pedimos e desde já nós agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Oi, eu me chamo Midian e hoje nós vamos ouvir uma história. Quantos aqui já foram perseguidos ou perseguiram, né? Hoje nós vamos ouvir uma história marcante. Se apresente, companheiro, quem é você? Eu sou João Batista, discípulo de Jesus em processo de restauração. Eu estou limpo há 12 dias e mais 32 anos, que não roubo, que não minto, que não mexo nas coisas de ninguém, que não bato na minha esposa. E são 32 anos que eu me formei em Jesus Cristo, aprendendo a falar somente de Jesus. Eu conhecia mais ou menos Deus só de ouvir falar. Porém, uma pessoa chamada Antônio passou na minha casa e eu estava indolando, era a maneira de como a gente falava. Eu estava indolando os pacotes de maconha, chamava-se Dinamite. Passou e disse que Jesus me amava. E eu já não gostei disso. Eu digo, sai fora, meu, não estou afim desses papos de Jesus. Eu gosto é de mulher, não é de homem, não. Na segunda vez ele passou de novo, um dia mais ou menos esse horário, 5 e pouco, e disse, boa tarde, seu João, o senhor é importante para Jesus. Eu digo, sai fora, cara,
Lá vem tu com esse papo de Jesus novamente. E eu não gostei do cara e coloquei no meu coração o desejo de matar o cara, porque ele estava me zoando muito, me falando desse Jesus para mim. Pensando naquilo que ele tinha falado, eu disse para minha esposa que eu chamava ela comadre. Comadre é um termo vulgar, né? E aí, comadre, passa os panos, que eu vou chegar na igreja daquela figura, eu vou ver qual é o babado desses crentes. Eu vou fazer um assalto lá bem legal. E aí eu fui me preparando aqui na cabeça, disse, não, eu vou lá e filmo tudo, né? E filmo tudo e depois eu levo a rapaziada, tudo esquematizado, e a gente trazer o que é dos crentes, um bando de otário desse, né? O fato é que nesse dia eu tinha fumado 23 baseado. Eu tinha tomado 8 aranha e eu tinha tomado ainda um comprimido e eu tinha cheirado bastante. Então eu estava muito louco, mas só nas ideias. O fato é que eu fui com ela e esse Antônio. Fomos, nos levou para a igreja. E quando eu cheguei lá na igreja, eu vi um ambiente assim muito gostoso, muito bonito, todo cheio de planta. Era uma palhoça, a inauguração daquela palhoça, 1988, um dia de domingo, era 21 de agosto de 1988. Então eu cheguei naquele local, aqui só filmando tudo, e eu nem sentei direito, botei meu pé assim numa carnalbeira, tinha umas carnalbeiras assim, coloquei meu pé, e o pastor começou a falar, e quando ele começou a falar, cantou uma música. Para mim, na época, era música, então eu digo assim, puxa, cara, eu comecei a ouvir que era um louvor, né? Comecei a ouvir essa música e começou a falar sobre a minha história. E eu comecei a chorar, naquele dia, muito doido, mas chorando e não queria parar. E o pastor lá em cima do púlpito perguntou, quem gostaria de sair daqui hoje transformado? O fato é que eu levantei as minhas duas mãos naquele dia, chorando, sem parar de chorar. Quando a gente veio embora, no dia seguinte, um dia de segunda-feira, que eu completava 40 anos, na segunda-feira, né? A minha conversão foi no dia 21, que foi no domingo, e na segunda-feira eu completava 40 anos de idade. Eu dizia para minha esposa que quando eu chegasse aos 40 anos eu parava. Até hoje ela fala isso comigo, nós conversamos muito. Quando eu cheguei em casa no domingo, dormimos bem, na segunda-feira deu vontade de eu usar a maconha. E eu fui usar e vomitei. E fui usar um cigarro normal e vomitei. Fui tomar um cafezinho para fumar um cigarro, vomitei e passei mal. Eu fui caminhando e a coisa estava a ficar meio difícil, eu querendo, e Deus colocou um casal nas nossas vidas, irmão Aloysio e irmã Iracema. Aloysio e Iracema começaram a nos aconselhar e caminhar conosco, trouxeram a Bíblia para a gente, e começou a faltar dinheiro para tudo, alimento, e eles ficaram ali dando assistência. O fato é que com 30 dias houve um surto, um toque assim, e eu me senti como se eu nunca tivesse tido doente. Eu já tinha tido 42 internamentos em um hospital psiquiátrico por conta da droga. Eu já tinha tentado 6 suicídios na minha vida. O fato é que naquele dia, com 30 dias, eu me senti, quando me despertou assim, aí eu vi o mundo de uma outra forma. E depois que Jesus entrou na sua vida, João, na sua casa, na sua família, o que foi que você fez? Quando eu me senti daquele jeito, e era como se fosse uma voz, mas não era uma voz, era uma sensação, uma vontade de dizer para o mundo aquilo que Deus tinha feito comigo, porque eu comecei a sentir nojo das coisas que eu fiz. Meus amigos na época estavam presos nas cadeias e eu disse, eu vou levar essa mensagem ao presídio. Com um ano isto, 89, me lembro muito bem, 89 eu comecei a andar no presídio. No mesmo ano eu criei um ministério aos presidiários dentro
da igreja. Eu comecei a entrar nos presídios, PPO1 e PPO2, Manicômio Judiciário, Roberto Lobo, Penal, Paulo Sarazarte, PPO1 e PPO2. Então esse tempo todo eu me dediquei a tirar as pessoas de dentro das grades, levar a mensagem de salvação, de libertação aos presídios, nas ruas, nos cabarés, nos estádios, nos pontos de ônibus, nas praças, dentro dos ônibus. Então foi isso que aconteceu. Jesus, acima de tudo, para a minha vida, né? Essa igreja, Deus usou essa igreja, eu cheguei aqui para roubar essa igreja, e hoje eu sou um dos líderes dessa igreja e sou sustentado integralmente por esta igreja. O fato é que, até hoje, a minha vida tem sentido e eu não sei falar de outra coisa a não ser de Jesus. Eu tenho muita alegria na vida. Muito obrigado por essa história. História linda, uma história marcante. Muito obrigado, porque é impossível ser tocado por Jesus e continuar sendo o mesmo. Muito obrigado. Deus abençoe sua casa, sua família e que Deus multiplique anos de vida para continuar sendo um discípulo de Jesus, usado por Ele, como Deus fez. Mudou seu nome, te fez um novo homem e continua te usando até os dias de hoje. Muito obrigado. Pra caminhar, quase caindo, as trevas me perseguiam, o mal fazendo horror, viver assim não podia. Foi quando a minha luz brilhou, das trevas me libertou, senti o Espírito de Deus e também me acendeu. Mas só podia ser Jesus, só, 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 mas só podia ser Jesus, só. Bom dia, galerinha! Que dia maravilhoso, que dia maravilhoso na presença de Jesus. Estamos chegando com muita alegria, com muito louvor, com muita adoração a quem? Ao nosso Rei Jesus. Agora me conta, coloca aí. Você tá falando pra onde? Você tá onde? Fortaleza? Tá? Você tá em que parte do nosso Brasil? Você tá em que parte do nosso mundo? Coloca aí que eu quero saber tudinho, viu? Conta tudo. E outra coisa que eu quero saber, tá com saudade? Eu tô com saudade, mas eu quero saber, você é de que galpão aqui, hein, do GF? Tu é do rosa, cuti-cuti, gostosinho, vermelho, lilás, amarelo. Você é do azul, você é do laranja. É do laranja? Do verde? Tem alguém do verde aí? Levanta a mão. Tem alguém do branco? Se tu é do branco, coloca aqui. A gente tá assim, ó, cheio de saudade apertada, assim. Mas esse tempo aqui, ó, pra gente assim tá bem juntinho, matar a saudade e louvar muito ao nosso Rei Jesus. Por isso, junta a mãozinha, as meninas respondem, né, assim com a gente, e nós vamos fechar os olhinhos e vamos dizer assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta hora eu quero te honrar, te louvar por tudo que tu és na nossa vida.
Futurinha, é muito triste ficar sozinha no recreio lá na escola. Eu entendo, Nina, mas isso acontece várias vezes? É, tem acontecido, Futurinha. Sabe, a Cacá, uma coleguinha lá da escola, ela não quer ser minha amiga. Sério? Mas... Olha, é que ela não deixa nem os coleguinhas brincarem comigo, Futurinha. Ela fica me perseguindo. Não, Nina, por favor, Nina, não chora, tá bom? Calma, Nina. Nina, olha, fica tranquila, tá bom? Nós vamos procurar um jeito de resolver esse problema, tá bom? Tá bom. Tá bom? E vamos para mais uma aventura no parque de investigações. Então vamos lá, vamos aqui procurar. Já estou vendo um objeto. O que será isso? Claro que é um óculos escuro. Vamos, pessoal, vamos para mais uma aventura no parque. O que será a nossa aventura de hoje? Vamos lá, meu cavalo. Temos mais um item. E está em cima da casinha. É uma lanterna. Isso mesmo, uma lanterna. Vamos. Esse meu cavalo é muito veloz. E aqui nós temos uma espada. Uma espada, e vamos continuar a nossa busca aqui no parquinho. Vamos lá. O quê? Eu encontrei uma carinha triste. Nina, o que foi que aconteceu, Nina, pra você estar tão triste assim? Geraldinho, a Nina está... Eu tô mesmo, Geraldinho. Tem uma menina lá na escola, a Cacá, sabe? Ela não quer ser minha amiga. Ela fica me perseguindo, Geraldinho, desde quando as aulas começaram. Mas não fica triste assim, Nina. Eu tô. Nós vamos encontrar uma solução para esse problema. Mas, enquanto isso, a gente pode brincar, não é? Aí você se diverte e fica mais feliz aqui com seus amigões. Mas eu não sei se eu tô de boas pra brincar. Não, Nina, por favorzinho. Vamos brincar, Nina. Vai ser legal. Nina. E a gente vai brincar de quê? Vamos brincar! Nós vamos brincar de... peteca! Peteca! Isso mesmo! Tá bom. Vai ser legal. Deixa eu colocar o maninho aqui. Vai ser muito, muito legal. Olha só, vai ser assim. Eu vou jogar a peteca pra Nina, e a Nina joga pra Futurinha, e a Futurinha joga pra mim. Tá certo, bom? Certo. Aí quem deixar cair vai perder, tá certo? Tá bom. Então vamos lá. Tem que se concentrar, não pode deixar cair. Isso! Olha só, viu, deixa eu cair. Eu acho que eu botei muita força, Futurinha. Desculpa. Mas tudo bem. Tudo bem. Vai, Olha Geraldinho. só, já perdeu um ponto, viu? Perdeu um ponto. Perdeu um ponto. Preparou? Preparou. Pegou! Oi. Agora não foi força, não. Pessoal. Perdeu. Perdeu. Não, pessoal. Caiu um cisco no meu olho, pessoal. Eu não estou enxergando direito. Não. Caiu um cisco no olho dele, Nina. Caiu, pessoal. Você não está enxergando? Eu não estou enxergando direito. Meu olho, eu acho que foi areia. Não, Geraldinho, eu acho que é porque eu tava ganhando e você fez isso aí. Não, Nina, você não percebe que eu não estou enxergando direito. Eu acho que caiu areia no meu olho. E agora, quem está me perseguindo é você. Você está me perseguindo, Nina. Eu? Isso. Perseguindo você? Gente, calma. Vocês me fizeram lembrar de uma história. Porque vocês falaram de cego e de perseguindo. Geraldinho. O que foi, Vem Futurinha? Vem aqui. O que foi? Calma. Chegou. Deixa eu ver lá. Que ideia genial, Futurinha! Que genial! Muito bem, mas você vai ter que ficar com o livro das descobertas, porque eu não vou conseguir ler direito. Tá bom. Vem, eu vou pegar, viu? Eu não tô entendendo nada. O que tá acontecendo? Nós vamos contar uma história do livro das descobertas. Nina,
é o seguinte, você lembra que você falou sobre a Cacá, aquela coleguinha da escola, né, que não está sendo legal com você? E aí, isso me fez lembrar de uma história. Qual? Um instante. Geraldinho, ó, fala pra ela as características pra ver se ela vai adivinhar a futurinha. Verdade, boa ideia. Quando falamos de alguém que ficou cego e que perseguia o povo de Deus, você lembra de quem? Sansão. Ele ficou cego, não foi? Sansão ficou cego, mas ele não perseguia o povo de Deus. Tenta outro, vai. Jonas. Ele ficou dentro da baleia e estava tudo escuro. Não é Jonas. Não é Jonas, Nina. Nina, nós queremos contar pra você, Nina, a história de Paulo. A história de Paulo. Isso. Ei, eu vou sentar aqui, tá? Pra ouvir a história de Paulo. Tá certo. Vai, Futurinha. Futurinha, eu tenho uma ideia. Você pode pegar lá aqueles itens que eu achei no parquinho também pra gente usar pra contar a história? Tá, fica aí. Fica paradinho. Segura aqui o livro. Isso. Vai ser muito divertido contar essa história, mas eu estou doido pra continuar. Nina, ajuda aqui, Nina. Segura. Futurinha, vai. Eu vou contar a história do que eu sei, certo? Tá bom. Aí, Futurinha, você vai olhar nos livros das descobertas pra ver se eu estou contando direito. Mas primeiro nós vamos pedir orientação a Deus para o livro das descobertas. Isso. Certo? Então vamos lá. 1, 2, 3. Livro das Descobertas! O que você quer me dizer? Aquilo que Deus falou, eu vou procurar fazer! Isso mesmo! Então, vamos lá. Nina, você sabia que Paulo, ele não era chamado de Paulo? Não? Não, ele era chamado de Saulo. O nome dele era Saulo, Nina. Isso mesmo. Isso mesmo. Aí o Saulo, ele era um homem muito, mas muito religioso. E ele perseguia os amiguinhos de Jesus, ele perseguia as pessoas que falavam de Jesus, porque ele não queria que as pessoas falassem de Jesus e Jesus tivesse mais amiguinhos. Mas aí, um dia, ele estava viajando para a cidade de Damasco, quando uma luz, cadê a luz, Futurinha? A luz é a lanterna, isso mesmo. Aí uma luz foi mesmo no olho dele e ele ficou sem enxergar nada. E caiu do cavalo. Me dá meu cavalo. Aí ele estava lá no cavalo e a luz apareceu e ele... caiu do cavalo. Ele caiu do cavalo e estava lá no chão. Aí foi quando uma voz apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o Saulo ficou com muito, mas muito medo, né? Ele ficou com muito medo e disse: quem é você? E a voz disse: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Vá para a cidade que lá você vai saber o que é para você fazer. Aí os amigos dele ajudou ele a se levantar e levou ele para o cavalo. E ele passou nessa cidade 3 dias orando. Foi. Aí quando foi no terceiro dia, um homem de Deus chamado o quê, Futurinha? Ananias. Isso mesmo. O Ananias orou para ele. Vai, Futurinha, faz o Ananias. E o Ananias orou e colocou a mão no olho dele. E aí, quando ele terminou a oração, Paulo começou a enxergar tudo. E ele começou a enxergar tudo, Nina. E ele começou a ver tudo novamente. Igual eu estou ficando agora. Eu acho que eu já estou enxergando melhor. Ele já está enxergando. Foi nesse momento que Paulo passou a ser chamado de Paulo, né? Ele era chamado de Saulo. Aí ele passou a ser chamado de Paulo, e porque ele creu em Jesus. E ele passou a ser amigo de Jesus, Nina. Puxa, isso que mesmo. História incrível. Uma grande transformação. Ele perseguia os amigos de Jesus e agora ele era um amigo de Jesus. É verdade, viu? Essa foi uma incrível transformação, viu, Geraldinho? Isso mesmo. E sabe, eu tô até lembrando agora, sabe de quem? Depois que eu ouvi essa história de Paulo, eu tô lembrando da Cacá.
Pois é, né? Exatamente, Então, Nina, Nina. o que Deus está falando para você, Nina? Ai, Paulo, ele não conhecia Jesus, né? Então Jesus não era amigo dele. E por isso que ele também não queria que outras pessoas fossem amigas de Jesus, não é? Aí Isso. ele ficava perseguindo. Mas aí isso só aconteceu porque Paulo teve um encontro com Jesus. E aí ele pôde ter vários amiguinhos e principalmente se tornou amigo de Deus. Isso mesmo! Legal. É muito bom ser amigo de Jesus. É verdade. Isso mesmo. Então agora, Nina, o que você vai fazer em relação a isso? Eu tô pensando. Eu vou conversar com a minha mamãe. Eu vou contar tudo o que está acontecendo para ela e pedir para ela me ajudar. Aí eu vou pedir para ela me ajudar a fazer uma oração pela Cacá, porque ela precisa saber que eu quero ser amiga dela, assim como Jesus é o nosso amigo. E você pode também fazer uma cartinha para ela e um desenho bem colorido para mostrar que você quer ser amiga dela e aí que você gosta de Isso fazer mesmo. amizade. Oh, muito boa ideia, viu, Geraldinho? Olha, e agora só nos resta confiar em Deus. E não se preocupa que eu e o Geraldinho vamos estar orando para que Deus toque no coraçãozinho dela e vocês possam ser amigas. Tá bom? Isso mesmo, nós vamos orar. Mas agora já está ficando tarde e é a hora do lanche. E eu estou convidando você para ir lá em casa comer um super lanche que a mamãe vai fazer pra gente. Eu vou só pegar um aninho, tá? Eu vou na frente e vocês me perseguem. Geraldinho? O que foi? Perseguem? Eu quis falar, me seguem, pessoal. Tá. Vamos. Chegou a hora. Ai, que lindo, que lindo. Vocês viram? Vocês viram essa história linda? Que bom, Jesus quer transformar a minha e a sua vida. Você já convidou Jesus para entrar no seu coração e mudar a sua vida? Já? Que legal! Agora, se você ainda não convidou, você faz assim, ó. Coloca a mão no seu coraçãozinho e convida Jesus para vir mudar a sua vida, mudar a vida de toda a sua família, né? Assim, quebrar aquele coraçãozinho mais duro para restaurar aquela amizade. Lembra daquela amizade, assim, como a Cacá? Lembra, né? Que tava assim, meio ruinzinha, com a coleguinha, né? Jesus restaura tudo, tudo, tudo. E como ela falou pra gente, a Futurinha, é só confiar e fazer a nossa parte. Amém? Você crê nisso? Então vamos agradecer ao nosso Deus, porque Ele é bom demais. Vem com a gente assim, dançando. Mexe o corpinho, louvando e agradecendo ao nosso Deus maravilhoso. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. É o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Declara que você vive pra Ele. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor. Levanta sua mãozinha bem alto. Levantar nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Celebra dançando assim, ó. Chama todo mundo pra louvar, adorar e engrandecer o nome de Jesus. Vem com a gente assim, ó. Canta bem alto. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe, mamãe e papai não desiste. Você não se esqueceu, você insiste.